Olá, sou Adriana Valadão, mulher morena, 55 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros, visto blusa preta, pequeno brinco na orelha. Sou terapeuta ocupacional, coordenadora do curso de mestrado em Estudos da Ocupação da Universidade Federal de Minas Gerais. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar do encontro sobre estudos da ocupação humana na América Latina e lusofonia. Minha apresentação tem como título Pós-graduação em Estudos da Ocupação. Destaco que esta apresentação foi estruturada em parceria com as professoras Adriana de França Drummond e Luciana Assis Costa, professoras permanentes do programa. O curso de pós-graduação em Estudos da Ocupação nasceu do esforço de professores do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG e teve início com a criação do curso de graduação em Terapia Ocupacional em 1979. Os docentes, contratados à época para sua implantação, foram admitidos na classe de professor auxiliar, todos com formação em nível de graduação. Desde então, o departamento passou a investir na capacitação de seus docentes, inicialmente em cursos de pós-graduação lato sensu, já que não haviam, à época, cursos de pós-graduação estrito sensu na área no país. Com vistas à consolidação do Departamento de Terapia Ocupacional e à ampliação das suas atividades acadêmicas, na década de 90, foi realizado um investimento mais audacioso voltado para a capacitação em nível estrito sensu, culminando na formação de alguns docentes em área específica da terapia ocupacional. No exterior, especialmente no Canadá e Estados Unidos, e os demais docentes em programas de áreas afins no próprio país. A qualificação alcançada pelo corpo docente neste período proporcionou o desenvolvimento de projetos de pesquisa, muitas vezes articulados com atividades de extensão e ensino, tônica bastante peculiar na nossa área, bem como a produção científica como produto das atividades realizadas. Esse investimento permitiu, a partir de 2002, o engajamento de parte dos professores da terapia ocupacional como docentes permanentes e colaboradores em programas de pós-graduação estrito sensu em outras áreas, mais especificamente nos programas de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e Estudos do Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia. Sem dúvida, a participação dos docentes nestes programas contribuiu e ainda contribui para o desenvolvimento das habilidades da docência, para a experiência de orientação na pós-graduação, para o intercâmbio com outros profissionais, para o fomento de pesquisas e, claro, para a melhoria do nosso curso de graduação sob nossa responsabilidade. Porém, na nossa visão, não atendia à necessidade de implantação de um programa de pós-graduação próprio, no qual os assuntos relacionados especificamente à área de terapia ocupacional e ao estudo da ocupação pudessem ser melhor abordados e aprofundados. Nesta direção, a partir de 2010, a implantação de curso de pós-graduação estrito sensu, com foco na área de terapia ocupacional e ocupação, passou a ser a meta principal do planejamento estratégico do nosso grupo. Esse processo culminou em 2017 com a indicação de comissão especial para a escrita do projeto de mestrado em estudos da ocupação. Em 2018, a proposta foi analisada e aprovada pelas instâncias superiores da UFMG, bem como pela CAPES. O curso de mestrado em estudos da ocupação passou então a integrar o corpo de cursos oferecidos pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, preenchendo a única lacuna temática ainda existente na unidade. No cenário nacional, a implantação do mestrado em estudos da ocupação veio ao encontro dos anseios da comunidade científica e profissional da terapia ocupacional ao proporcionar ampliação de oferta de programa de pós-graduação estrito sensu na área da terapia ocupacional,
favorecendo a disseminação e consolidação da produção de conhecimento gerado em sua institucionalidade acadêmica. Além disso, contribuindo para a articulação de diferentes áreas do conhecimento e favorecendo o avanço do saber interdisciplinar sobre a ocupação. Em 2019, o curso iniciou suas atividades com o ingresso da primeira turma de alunos e hoje estamos com a terceira turma de alunos iniciando seu ingresso. Qual o escopo do nosso curso? O curso de mestrado em Estudos da Ocupação tem como objetivos qualificar profissionais para o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa no campo de estudos da ocupação, oferecer oportunidade de reflexão crítica sobre a relação das pessoas com as ocupações em diferentes contextos, proporcionar aprofundamento do saber em estudos da ocupação, garantindo a transversalidade deste conhecimento, produzir o conhecimento qualificado acerca da ocupação humana em diálogo com a comunidade científica nacional e internacional, fomentar a translação do conhecimento, objetivando-se a síntese, disseminação e aplicação de conhecimento sobre estudos da ocupação, a fim de proporcionar serviços de cuidado mais efetivos. O corpo docente do nosso curso é composto atualmente por 17 professores permanentes, terapeutas ocupacionais e professores de outras áreas do conhecimento, sendo que 29% são colegas de outras instituições federais de ensino superior. É importante destacar que 57,2% dos docentes dedicam-se exclusivamente ao programa. O curso de mestrado em Estudos da Ocupação, em consonância com sua proposta pedagógica, está estruturado com uma área de concentração e 2 linhas de pesquisa. A área de concentração é denominada Ocupação, Participação e Inclusão e caracteriza-se pela abordagem de temas e conteúdos relacionados ao estudo da ocupação como objeto principal de investigação, a análise da participação das pessoas em situações de vida no que tange às tendências e perspectivas da inclusão social. A linha de pesquisa Ocupação, Cuidado e Funcionalidade tem como foco a investigação da influência de fatores intrínsecos inerentes ao próprio indivíduo e extrínsecos relacionados ao contexto nas ocupações, bem como a compreensão das estratégias de cuidado, avaliação e intervenção para prevenção, promoção e recuperação da funcionalidade sob perspectiva transdisciplinar. Já a linha de pesquisa Ocupação, Políticas Públicas e Inclusão Social busca compreender os papéis ocupacionais a partir das dimensões socioeconômica e relacional, analisando como os aspectos sociais impactam nas oportunidades ocupacionais e na construção da cidadania de diferentes grupos populacionais. Investigar condições de risco e de proteção sobre bem-estar e a participação, bem como analisar a implementação das políticas sociais e também compreender as estratégias de inclusão social e como o Estado, por meio das políticas públicas, atende às necessidades e às demandas que tangenciam as vivências ocupacionais. É importante registrar que as produções advindas dos estudos da ocupação, bem como os referenciais teóricos utilizados, são de natureza interdisciplinar. Há uma pluralidade de referenciais teóricos para sustentar os diferentes tipos de investigações contidas nas 2 linhas de pesquisa. No entanto, o programa assume, na formação geral dos novos pesquisadores, a discussão da histórica cisão entre pessoa e contexto, imbricada nos conceitos de ocupação, participação, inclusão e exclusão, e de como estamos aprisionados nessa dicotomia na produção de práticas e saberes. E aqui cito Drummond, Costa e Ferreira, 2021, abre aspas. Acreditamos que o pesquisador e o profissional, para avançar na pesquisa e na prática, deve ter clareza de como se posiciona diante da seguinte posição binária.
Pessoa e contexto são percebidos como entidades separadas que podem se influenciar ou são percebidos de forma imbricada, indissociada? A resposta a essa pergunta nos parece central, pois a partir dela vai tomando específicas direções teóricas, práticas, construindo-se raciocínios profissionais ao se referir às ocupações, participação, inclusão e exclusão. Fecha aspas. Nessa formação geral, assume-se que as ocupações que se materializam individualmente ou coletivamente se constituem imersas nas relações, instituições e estruturas sociais e, portanto, devem ser lidas à luz das questões de classe, identitárias, de Estado, que marcam as desigualdades e opressões reproduzidas na sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, o conceito de ocupação, operacionalizado nas vivências e práticas cotidianas, deve contemplar os fenômenos relacionados às desigualdades sociais oriundas do gênero, da raça, da classe social, da cultura, da política, da saúde, bem como das diversas formas de discriminação. Apoiado nesta concepção crítica, o termo ocupação contempla as problemáticas que envolvem diferentes grupos e pessoas que experimentam as inequidades e restrições em suas atividades, sejam elas expressas nas relações de produção e trabalho, na cultura e no lazer, na educação, nas relações domésticas e noutras tantas que compõem o cotidiano das pessoas. Todas essas questões devem ter espaço de investigação e pesquisa nos estudos da ocupação. Dessa forma, apesar de coabitar o uso de referenciais teóricos tradicionais do campo da saúde sobre ocupação e referenciais teóricos sustentados na teoria crítica, na decolonialidade e interseccionalidade, o programa aponta para a necessidade de que as investigações sobre as ocupações não mais estejam aprisionadas sobre matrizes teóricas individualistas, patriarcais, estigmatizadoras, podendo assim descortinar diversas arbitrariedades historicamente travadas nesse campo de conhecimento, ousando em caminhos plurais e mais igualitários. E eu cito Drummond, 2007, abre aspas. Para tanto, são salientados dois pontos. O primeiro é que não se propõe uma junção de diferentes teorias em um simplista e incongruente, nem mesmo uma transposição e apropriação linear de conceitos norte-americanos sobre a relação das pessoas com as ocupações em diferentes contextos. O segundo é que não se trata de uma decomposição de partes de análise que, somadas, possibilitariam a compreensão dessa articulação em sua totalidade, reproduzindo-se um raciocínio reducionista tão criticado na história da terapia ocupacional. Fecha aspas. Quanto à estrutura curricular, o curso oferece 18 disciplinas, sendo 3 obrigatórias a todos os alunos, por se tratar da análise da ocupação e da pesquisa científica, conhecimento imprescindível para o alcance do caráter multiprofissional e interdisciplinar do curso. Todas as outras atividades são optativas, distribuídas entre as linhas de pesquisa. Dentre elas, destaca-se as disciplinas de tópicos, cujas ementas são abertas, oferecendo flexibilidade e contato com as questões atuais e inovadoras de temas relevantes ao estudo da ocupação, participação e inclusão, de forma sistemática, agregando valor à formação do aluno. A estrutura curricular do curso também possibilita que os alunos integralizem 1/4 do total de créditos por meio de atividades complementares, como, por exemplo, participação em seminários, palestras, defesas em programas de pós-graduação, eventos e publicações. Oferece ainda a possibilidade de formação avançada para os alunos de graduação, estabelecendo maior integração entre os níveis de ensino de graduação e de pós-graduação, incentivando-os a prosseguirem sua formação em nível de pós-graduação. O grupo de disciplinas de formação avançada nada mais é
do que um conjunto de disciplinas integrantes do elenco de atividades do curso que recebe matrículas de alunos de graduação, permitindo-lhes integralizar créditos na carga horária optativa de seus currículos de graduação. Para a conclusão do curso, o aluno deverá integralizar 18 créditos, sendo 9 em disciplinas obrigatórias, 9 em atividades optativas e defender sua dissertação perante banca examinadora no período máximo de 24 meses. Como ingressar no curso de mestrado em estudos da ocupação? Realizamos processos seletivos anuais por meio de publicação de edital. Atendendo à política de ações afirmativas da UFMG, oferecemos vagas para pessoas autodeclaradas negras no edital regular e para pessoas com deficiência indígenas por meio de edital suplementar. O processo é aberto a terapeutas ocupacionais e profissionais de outras áreas do conhecimento, com ingresso no segundo semestre de cada ano. Iniciamos o curso de estudos da ocupação com a oferta de 17 vagas, e no processo seletivo de 2021, oferecemos 25 vagas, demonstrando um crescimento de 43,8% no número de alunos ingressantes. O número de candidatos por vaga variou entre 1,56 e 2,4. Atualmente, contamos com 58 alunos matriculados, em sua maioria do estado de Minas Gerais. Nota-se, no entanto, o ingresso de alunos de outros estados da região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do país, cumprindo um dos importantes objetivos do curso, qual seja a capilarização da formação neste nível de ensino no país. Destaca-se ainda o crescimento de alunos com formação em outras áreas do conhecimento, passando de 1 aluno em 2019 para 7 em 2021, ratificando o caráter transdisciplinar do campo da ocupação. Este ano, os alunos que ingressaram em 2019 estão em processo de defesa de suas dissertações. Apresento aqui alguns exemplos dos temas que vêm sendo estudados, de forma a oferecer uma visão inicial do universo da pesquisa que vem sendo realizada. Na linha de pesquisa Ocupação, Cuidados e Funcionalidade, citamos o estudo Preditores da Habilidade Manual, de Locomoção e Capacidade Funcional pós-acidente vascular encefálico, um estudo longitudinal. Propriedades de medida do Stroke Upper Limb Capacity Scale, SUCS Brasil, um instrumento de avaliação da capacidade manual para indivíduos com hemiparesia. A relação entre nível de comunicação social, desempenho nas atividades de vida diária e processamento sensorial em pré-escolares com transtorno do espectro autista. Capacitação para o desempenho ocupacional para famílias de crianças com autismo. Viabilidade para o contexto brasileiro. Barreiras e facilitadores para o desempenho ocupacional de servidores com deficiência de instituições públicas de ensino superior e a pandemia da Covid-19. Na linha de pesquisa Ocupação, Políticas Públicas e Inclusão Social, podemos citar os seguintes estudos. O cotidiano de mulheres idosas em situação de vulnerabilidade social. Ocupação e inclusão social de jovens, barreiras e facilitadores para o acesso ao primeiro emprego. Os novos moradores de serviço residencial terapêutico de Belo Horizonte e a inclusão social pelo projeto terapêutico singular. Adaptação e resiliência em famílias de crianças com transtorno do espectro autista. Trajetória de vida de jovens privadas de liberdade em Minas Gerais. Muitos são os desafios para a implantação e consolidação de um curso de pós-graduação estrito sensu no país, especialmente de áreas ainda emergentes como a terapia ocupacional e o estudo da ocupação. No nosso caso, com 6 meses de curso,
nos deparamos com a pandemia da Covid-19, que implicou diretamente no distanciamento social, na necessidade de mudança do processo ensino-aprendizagem, no método de pesquisa dos projetos em desenvolvimento, em questões de saúde e sofrimento para alunos, docentes e servidores. Apesar disso, o esforço coletivo tem sido fundamental para o cumprimento das metas propostas. Para o futuro, outros desafios se colocam para a manutenção e consolidação do nosso curso. É fundamental estabelecermos estratégias para a captação de recursos junto aos órgãos de fomento, a ampliação do corpo docente permanente, o desenvolvimento e disseminação de produção de qualidade e de forma consistente. Faz-se necessário a construção de parcerias e intercâmbios com instituições nacionais e internacionais, com vistas à sua visibilidade e reconhecimento. Ajustes sistemáticos e dinâmicos na sua estrutura curricular, de forma a acompanhar, em tempo real, as evidências atuais sobre o campo da ocupação, participação e inclusão, é essencial. Sem dúvida, estas questões tomam diferentes proporções quando nos deparamos com as questões vividas hoje pelo país, pelo sistema de avaliação da CAPES, com impacto direto no cenário nacional da pós-graduação. Porém, somos otimistas. Acreditamos que o curso, apesar de todos os desafios encontrados, a partir de uma organização coletiva e colaborativa, poderá superá-los e contribuir para a formação de pesquisadores, a capilarização e nucleação de grupos de pesquisa, o estímulo à criação de novos programas de pós-graduação na área e, consequentemente, a consolidação do campo da terapia ocupacional e ocupação como ciência. Finalizo aqui a minha fala agradecendo a coordenação do evento pela oportunidade.